Olá pessoal, estamos aí para mais um vídeo, nessa série de vídeos que nós temos feito aqui no IGTV, também está no Facebook, no YouTube, sobre a adolescência, não é verdade? Nós temos falado aqui sobre esse momento tão difícil, esse momento tão legal, esse momento desafiador, esse momento de descoberta chamado adolescência, não é verdade? Um momento assim muito importante hoje para falar, que nós vamos falar sobre um tema chamado futuro. O que o adolescente espera do futuro? Você já pensou isso? Você que é adolescente, o que você espera do futuro? Você que é pai, o que você espera para o futuro do seu filho? Muitas das vezes a gente se depara com aquelas situações onde o pai, ele faz o quê? Ele começa a planejar o futuro do filho, porque eu quero que ele se dê um bom caminhamento na vida, porque eu quero que meu filho conquiste aquilo que eu não conquistei, porque eu quero que meu filho vá além daquilo que eu fui. Eu estou construindo isso aqui para o meu filho, eu quero deixar um patrimônio, eu quero deixar ele com uma condição financeira boa, eu não quero que ele passe pelos apertos que eu passei. Isso é errado? Não, não é errado. É normal crer isso, é normal crer alguma coisa para o futuro. Porém, eu te faço uma pergunta, principalmente para você que é pai, ou para você que é filho que também passa por isso. Como é para você responder a essa expectativa do seu pai? O meu pai espera que eu seja a continuação dele. O meu pai planejou que eu venha ser um advogado. O meu pai planejou que eu venha ser o que? Um jogador de futebol. A minha mãe espera que eu seja uma professora. A minha mãe espera, o meu pai espera, a sociedade espera, o Brasil espera, porque eu sou o futuro do Brasil. Mas aí vem aquela pergunta: você que é pai, você que é responsável, você já perguntou ao seu filho adolescente o que ele espera do futuro? Sem ser momento de briga, porque em momento de briga, normalmente o pai vira para o filho e diz assim, ou a mãe, né? O que você está esperando no futuro? Você acha que você vai me ter para sempre? Não é isso que eu estou falando, é chegar, é sentar, é escutar qual é o sonho do seu filho. Qual é o seu sonho, filho? Às vezes dizer ele, não, esse sonho não dá certo, e às vezes também pode ser um sonho que não é o seu sonho para ele. Às vezes o seu sonho é que seu filho, sua filha se case, tenha um bom casamento, tenha filhos, e não é o plano dele. Não é. Às vezes você planejou construir um patrimônio e quer deixar para ele, para que ele tome conta dos negócios da família, mas esse não é o sonho. A gente vê isso muito antigamente, né? Onde para fugir desses sonhos, desse planejamento do filho, do pai, o filho saía que fugia de casa. Algumas vezes na família era muito comum ter um filho padre, uma filha freira, e aí eles obrigavam que pelo menos alguém da família tivesse ali para ter aquele status. Hoje nós falamos do futuro, a gente fala do quê? Daquilo que é. O que é o futuro? O futuro é aquilo que acontece depois do presente. Então o futuro ele pode ser amanhã, como ele pode ser daqui a 5, 10, 15 anos, não é verdade? Então me diga aí, o que você tem planejado para o futuro? Porque eu, enquanto psicólogo, o máximo que a gente pode fazer é orientar, dar dica, mas quem vai escolher o futuro são as circunstâncias que vão te levando, os planejamentos que você faz hoje para o amanhã. Por exemplo, para mim ser psicólogo eu tive que estudar, e no estudo eu tive que passar noites sem dormir, eu tive que estudar, eu tive que pedir ajuda, eu tive que, em momentos fora da escola, estudar mais, para começar a trabalhar, e depois tirar o CRP, depois montar o escritório, e aí por diante. Isso é o que? É um planejamento para o futuro. Se eu quis ser psicólogo, eu enfrentei no mínimo 5 anos de graduação, estudando, para ser um psicólogo, porque existe uma preparação. Nesse período de preparação, o que é interessante? Que você olha e fala assim, não é isso que eu quero, não tem nada a ver comigo. Por isso é necessário nesse tempo que haja um diálogo. O adolescente ele precisa conversar com os pais. Mãe, eu tenho um sonho desse, você me apoia? Pai, eu tenho esse plano, o senhor me apoia? Pai, eu quero sim mexer no que o senhor tem deixado para mim, na patrimônio da empresa, mas eu planejo seguir para outros rumos dentro da empresa. E o pai precisa ouvir. Às vezes vai ser muito difícil ouvir que o filho não quer aquilo que o pai planejou. Não é fácil, muitas vezes os pais não estão preparados, muitas vezes o filho dele não tem aqueles planos que o pai planejou, a filha não quer ter uma carreira, a filha quer fazer o quê? Quer fazer aquilo que ela quer. Você acha, se você conversar com alguns jogadores de futebol, alguns apresentadores, algumas pessoas bem famosas, eles vão falar assim, que muitas vezes os pais foram contra, nem sempre, mas muitas vezes os pais foram contra. Por quê? Porque não queria que o filho sofresse, porque é difícil. E eu falo isso porque eu trabalho também num projeto com crianças e adolescentes que mexem com futebol, é um projeto social, e onde eu falo com eles, gente, o futebol ele tem uma
peneira, e nessa peneira vai sair quem? Os melhores. Às vezes o melhor é você é o melhor, mas no dia da peneira você não estava bem. No dia daquele jogo que teria aquela peneira, aquele técnico de futebol mandado ali para ver, para escolher um bom, tem um mosquito aqui, gente, ó. Naquele dia você não foi bom. Então não quer dizer que você não é bom, quer dizer que naquele dia você não estava no seu melhor dia. E é o que eu falo muitas vezes, é por isso que eu trabalho aqui, para que vocês, nesse dia que você sabe, vai ter alguém aqui do Cruzeiro, do Atlético, do Palmeiras, para me ver, eu preciso estar com o meu psicológico bem, eu preciso que meu pai me ajude, eu preciso que a minha mãe me ajude, para que ele converse, para que eu fique em calma. E eu também falo muito com esses adolescentes o seguinte: qual o seu plano B? O que é um plano B? Eu tenho um plano A, o meu ideal é esse. Porém, se eu não conseguir, é como eu falo, às vezes eu vou lá naquela peneiragem, tento lá, é minha última cidade, que eu estou no limite, eu não consigo. Tá, o que é um plano B? É aquilo que eu também gosto muito, que não é a primeira colocação, não é a primeira coisa realmente, mas é a segunda. Se eu não for jogador de futebol, eu posso ser um médico. Se eu não for jogador de futebol, eu posso ser um empresário. Se eu não for jogador de futebol, eu posso ser um digital influencer. Se eu não for jogador de futebol, eu posso ser um apresentador. Se eu não for um jogador de futebol, eu posso trabalhar no futebol também, sem ser jogador de futebol. Por que não? Temos anos de carreira. Então, falar sobre o futuro é algo difícil. Porque ele fala de sonhos, ele fala de frustrações. Falando de futuro, os adolescentes de hoje, eles passaram por uma coisa que nós nunca passamos na nossa adolescência. Você sabe o que é? Isso mesmo, a pandemia. Os adolescentes de hoje, eles passaram a conviver muito com o quê? Com um sentimento chamado medo. Com um sentimento chamado, o sentimento do medo do quê? Da perda. Porque muitas das vezes eles perderam seus avós, eles perderam seus tios, eles perderam seus amigos, pessoas que até pouco tempo atrás estavam com eles e não está mais. Por quê? Porque eles passaram por um momento onde eles conviveram diariamente com o perigo da morte, o sentimento do luto sempre perto deles. Então, como construir um futuro melhor a partir de agora? Um futuro da qual eu não sei. Por quê? Porque é um novo normal. E o que vai ter para mim nesse novo normal? Quais as oportunidades que terão para mim nesse novo normal? É necessário, sim, nesse momento, que eu tenho falado todos esses dias, diálogo. Um diálogo entre pai e filho, um diálogo entre os filhos e os pais, um diálogo entre os adolescentes e a sociedade, para que esse é o seu futuro, mas o seu futuro começa hoje, com o quê? Com planejamento, com estudo, com uma escuta, onde meu pai vai me apoiar ou não. E se meu pai não me apoiar, eu vou correr atrás do meu sonho? E meu pai não apoia, você que é pai, eu não apoio o sonho do meu filho. Tá, filho, eu não apoio, escute seu filho, para que você venha entender, e às vezes você entendendo, você consiga até mesmo convencer ele que aquele sonho não dará certo. Às vezes, nem sempre isso vai acontecer. A gente tem que lidar assim, muito com esse sentimento de frustração. Frustração também do pai, porque o meu filho ele não é a minha continuidade, ele é a continuidade dele, é a continuidade do meu nome, do meu sangue, do meu legado, sim, mas é a vida dele, é o momento dele, é aquele momento onde ele vai ter que ir lá fazer as escolhas dele. Você vai estar ali assessorando, dando todo o suporte, tudo, mas a palavra final é ele. Por quê? Porque infelizmente a gente atende no consultório muitas pessoas frustradas. Por quê? Porque fazem aquilo que os pais quiseram que eles fizessem. Casados com aquelas pessoas com quem o pai queria que casasse. Por quê? Porque eu quis agradar o meu pai e hoje eu estou frustrado. Hoje eu estou aqui com a minha vida totalmente estruturada. Por quê? Porque eu não ouvi o meu coração. Então, a palavra de hoje, que dessa série toda, é diálogo. Diálogo. Saiba, o adolescente ele é muito imediatista, mas existe um momento que não é um momento de ser imediatista, é um momento de parar, ouvir. Talvez você, adolescente, com os argumentos certos, você pode sim convencer o seu pai, sua mãe, mostrar assim, não, esse caminho aqui ele é rentável, dá certo, eu tenho capacidade, eu sou capaz, eu vou conseguir, tudo com diálogo, não é verdade? E outra, como eu tenho falado sempre, né, vamos aproveitar esse momento, porque a adolescência é só uma vez. Corta.